Boa tarde a todos, sejam sempre muito bem-vindos nessa casa, onde o amor, a luz e a paz de Jesus toma conta de todos nós. E é isso que a gente pede, essas bênçãos. E hoje, com alegria, a gente traz uma reflexão que tem um título: Antes de orar. Então vamos refletir um pouquinho os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vibrações. Como devemos nos sentir antes de orar? Dentro do que somos, imperfeitos, morando neste planeta de provas e expiações, nós passamos por muitas dificuldades, perdas, sofrimentos. E às vezes, dentro desse lugar que a gente está morando, de dor, de insatisfação, a gente pensa assim: eu quero orar. Eu quero orar pelas pessoas que sofrem. Eu quero orar pela minha família. Eu quero orar por mim, pela minha vida, pelo meu trabalho, pelos meus filhos. Eu quero orar pelos meus irmãos debaixo das pontes, pelos meus irmãos dentro das casas mais abandonadas, pelos meus irmãos nos asilos, nos hospitais, pelos meus irmãos que sofrem a fome, a dor, o abandono no meio das guerras. Eu quero orar. Quero muito orar. Mas eu fico pensando, Pai, se dentro de tudo isso não tem um descontrole, o ser humano ainda tem jeito? Parece que não tem mais jeito. Parece que o mundo está louco, perdido. Será que não tem algo errado? Será que não poderia alguma coisa ser modificada na minha vida, na vida das pessoas, no mundo? Então, eu trago essa reflexão para quem tem esses pensamentos. Vamos lá. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus, o que é Deus? Olha a beleza da resposta dos Espíritos. É inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Se Deus é causa primeira de todas as coisas, Ele é, Ele foi e sempre será antes de tudo, antes de toda a criação. Por isso Ele é infinito. Deus é eterno. Deus é imutável. Por que Ele é imutável? Ou é porque se Deus não fosse imutável, as suas leis criadas por Ele também seriam diferentes, não seriam imutáveis. E daí o universo não teria estabilidade. Entendem? Para que as leis alcancem a tudo e a todos igualmente, com justiça, com misericórdia, com perfeição, elas têm que ser imutáveis, como o próprio Pai é imutável. Então Ele é eterno e é imutável. E Ele é imaterial. Porque se Deus, nosso Pai, fosse material, Ele estaria sujeito às leis da matéria, às leis físicas. Ele poderia ter modificação, transformação, as reações químicas, a tudo que atinge a matéria, atingiria Deus. Seria assim? Não seria. Não é. Deus é imutável e é de uma especificidade que a gente não conhece. Não é um material conhecido por nós. E não é conhecido por nós porque nós não temos
condições de alcançar o que é Deus. Nem moralidade, nem inteligência, nem intuição. Não temos condições. Nós somos ainda muito pequenos, muito crianças ainda para entender esse Pai. E também nosso Pai é único, Deus é único. Por que Deus é único? Vamos partir do princípio que Deus não fosse único, tivessem dois. Bom, se tivessem dois deuses, para ser Deus, ele teria que ser obedecido. Então, um teria que ser superior e o outro inferior. Aquele que obedeceria e que seria inferior, não seria Deus. Então, Deus é único. Acima de tudo. Deus é onisciente, onipresente. Ele é onipotente. Então ele pode tudo, ele sabe tudo e está em todo lugar. É uma inteligência, é puro amor. Como nós, tão pequenininhos, infinitamente menores que um grão de areia na criação. Como que nós podemos dizer que quem coordena, comanda e criou pode ter errado? Mas há os que ainda não conhecem a Deus. Há aqueles que ainda não aceitam Jesus, o nosso Mestre, e que ainda se perguntam: será que a minha vida não poderia ter sido diferente? Será mesmo que eu não poderia ter feito alguma coisa e não perdido esse ente querido? Esse emprego? Essa oportunidade? Esse amor? E aí a gente fica perguntando, mas e se fosse diferente? Então, para vocês terem uma noção muito pequena disso que eu vou falar, eu peguei algumas partes de um livro de Eliseu Florentino da Mota Júnior. Ele é um membro da Academia de Letras de Franca. Ele é promotor, aposentado. Ele é professor, ele é palestrante e é divulgador da doutrina. E ele escreveu esse livro que é Deus. E dentro de um dos capítulos, eu recolhi uma pequena reflexão que eu achei interessantíssimo para a gente se colocar no nosso lugar, enquanto seres ainda imperfeitos, enquanto pessoas que ainda não aprendemos a amar como Jesus amou, estamos nos primeiros passos, para a gente entender que a gente não pode questionar nosso Pai em relação aos seus cuidados, porque Deus, que é puro amor, misericórdia, sabedoria e justiça, não faz nada errado, tem nada errado. Então vamos refletir algumas coisas. Eu queria que algumas coisas nesse mundo fossem diferentes. Por exemplo, o planeta Terra, ele gira a 1.600 km por hora. Eu gostaria que ele girasse um pouquinho mais devagar, para que os dias fossem um pouquinho mais longos, para eu dar conta de tudo que eu quero fazer. Que tal se ele girasse a 160 km por hora? Eu querendo tomar o lugar de Deus. Que pena, né? Sabe o que aconteceria? Os dias e as noites teriam 120 horas. Os dias seriam tão quentes que acabaria com toda a vegetação. A raça humana seria extinguida. E as noites seriam extremamente frias. Então não dá para mudar a velocidade do planeta. Que tal então
se a gente mudasse a atmosfera do planeta? É tão pesada, né? Que tal se fosse mais rarefeita, mais leve, né? E a gente pudesse ir e vir com mais leveza? Pois é, a Terra, ela é bombardeada diariamente pelo número mínimo. Olha só, presta atenção. 50 milhões de aerolitos e meteoritos por dia. Se fosse mais rarefeita, o que aconteceria? A terceira camada da nossa atmosfera, que é a mesosfera, ela tem de 50 a 80 quilômetros. A temperatura de menos 90 graus centígrados. Não conteria esses objetos. A Terra seria bombardeada, incendiada e destruída. Então eu não vou poder mexer com a atmosfera da Terra. Acho que Deus fez certo. Mas e se a gente, por acaso, quisesse mudar a distância entre a Lua e a Terra? Que tal se ela ficasse mais pertinho? Porque ela está a 370 mil quilômetros. Que tal se ela ficasse a 70 mil quilômetros da Terra? Mais pertinho, aquele satélite enorme, mais próximo de nós. Será que não daria certo? Será que eu não me sentiria assim? Mais acolhida? Não. Deus é perfeito. Se a Lua estivesse mais próxima da Terra, ela controla as marés. As ondas teriam alturas maiores que os mais altos picos do Himalaia. As águas tomariam conta do planeta, invadiriam o planeta. A raça humana não sobreviveria. Tudo é certo. Mas então vamos ver. A Terra podia ficar assim na perpendicular, né? Ela é inclinada, ela tem aí 23,4, 23,5 graus de inclinação. Não podia ficar assim na perpendicular, bem bonitinha, rodando? Não, não poderia. Essa inclinação é que traz para nós as estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno, refazimento, alegria, perfume, cor, flor, friozinho, chuva, frio, calor, tudo que é necessário. Tudo está certo. Não posso mexer com a inclinação da Terra. Bom, então vamos para a nossa última tentativa. Que tal a Terra ficar mais perto ou mais longe do Sol? Que tal? Ela tem assim 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. A temperatura do Sol é de 6.648 graus Celsius. Se a Terra estivesse um pouquinho mais próxima do Sol, morreríamos queimadas. E mais longe, morreríamos de frio. E aí eu pergunto, isso é a criação coordenada por nosso Mestre Jesus. Existe alguma inteligência maior que pudesse colocar todas essas condições perfeitamente para que nós, seres tão pequenininhos, pudéssemos habitar, sobreviver nesse planeta? Não há nenhuma possibilidade de tudo isso que eu falei e todo o restante da criação e das leis serem um acaso. Não há nenhuma possibilidade. Há uma mente superior, misericordiosa, amorosa, justa, que cuida, que zela, que ama a cada um de nós, infinitamente,
independente do nosso grau de evolução, colocando cada um dentro do planeta adequado para o seu grau evolutivo. Há planetas de todos os tipos, para todos os graus de evolução, cuidados e amados por esse Pai, amorosamente. Então, como nós podemos questionar? Será que eu estou na família certa? Será que meu cônjuge é o que deveria ser? Não poderia ser diferente? Será que o meu trabalho não poderia ser outro? Será que os meus amigos que me acompanham a vida inteira, porque tem alguns que nos acompanham a vida inteira, alguns vão, voltam, tem uns que passam, mas tem alguns que permanecem durante toda a nossa existência. Será que não poderiam ser diferentes? Será que a casa de oração que eu estou não poderia ser diferente? Vamos refletir? Deus soberanamente justo e bom. Quem fala pra gente que nosso Pai é bom? Jesus. Lembram-se daquela passagem em que aquele homem que conhecia as leis chegou para ele e falou assim: mestre, bom mestre. E Jesus já corrigiu: por que me chamaste bom? Bom é meu Pai. E aí eu pergunto para cada um de vocês, e também me questiono: nós temos a noção exata do que é bondade? Será que nós sabemos o que é bondade? Não. Porque nós colocamos Deus, nosso Pai, dentro da nossa humanidade. Às vezes, a gente considera até, olha que absurdo, um Deus vingativo. Às vezes, injusto. Às vezes, ausente. Muitos de nós, às vezes, se acha esquecido desse Pai. Ninguém está esquecido. Ele é bom. E bondade nós não conseguimos ainda alcançar. Porque a bondade é uma virtude que vai ser aprimorada por muitas e muitas existências, até a gente chegar num patamar muito alto, próximo a Jesus, que a gente vai conseguir entender o que é a bondade e o amor. Porque a nossa missão, enquanto espíritos, nada mais é do que vir para cada existência e aprender em cada uma delas como melhor amar. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e todo o vosso espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão toda a lei e os profetas. Então, qual que é a nossa missão? Qual que é o nosso objetivo? Viver para servir e amar, seguindo aquele que é nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, nosso roteiro, a luz do mundo. É Jesus. Então, antes de orar, a gente tem que se colocar numa posição de gratidão, porque Deus nos dá uma vida
cada existência muito maior, muito mais leve do que a gente merecia. Porque Ele é misericórdia, porque Ele é amor e Ele é bondade. Então tudo que você enfrenta na sua vida, decorrente de todas as suas escolhas, é banhado pelo amor e pela misericórdia desse Pai. Então não vamos questionar a bondade, o amor e o cuidado desse Pai. Podemos questionar muitas coisas na vida material e precisamos para aprender. Questionar faz parte, mas questionar ao Pai sobre o seu cuidado, ao invés de se colocar de joelhos, agradecendo, que a gratidão é o sentimento maior que vai nos unir a essa espiritualidade que amorosamente também cerca a cada um de nós. Ou vocês não estão sentindo o amor e o cuidado desse Pai, desse Mestre, através da espiritualidade desta casa, agora neste momento? Vocês não sentem aqui no cardíaco de vocês o toque dessa espiritualidade amorosa, dizendo: vai filho, vai filha, fé, confiança, coragem, vai dar tudo certo. Você não está sozinho, você está cuidado, você está envolvido pelas leis, sim, mas pelo amor. Então nós devemos refletir sempre, antes de orar, o que eu devo fazer? Primeiro, agradecer. Em segundo, louvar. E em terceiro, peça. Mas peça usando a gratidão e o louvor. Peça para um Pai que você pode ter certeza que, se Ele não atender o seu pedido, porque não é o melhor para você, ou não é o momento de você receber aquilo que você está pedindo, porque Ele foi e sempre será o amor em ação. E toda manifestação de amor, minha, de vocês, da espiritualidade, de quem quer que seja, é estar com o próprio Pai. Ele está em nós, como nós estamos nele. Através dessa virtude, através desse sentimento, que é o amor. Que a luz, a paz e o amor de Jesus possa envolver a cada um de nós, para que possamos sentir essa gratidão, esse amor, para seguir a nossa caminhada. Muita luz e muita paz. Muito obrigada a todos.